Deus. Amém? Pode sentar. Como é bom estar aqui com vocês, queridos. Eu vim até mais chique hoje, assim, para impressionar, né? Azul Campinas, fica bonito. Quero dizer que eu trago um beijo lá da GP Novo Horizonte. Deus está movendo as águas lá, viu? Te convido a ir lá qualquer dia. Semana que vem tem culto lá. Se quiser, está convidado. Vai ser demais. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Nós temos visto a mão de Deus operando lá. Estamos muito felizes de Deus ter nos dado esse privilégio de estarmos lá, servindo e ganhando jovens lá, em nome de Jesus. E eu queria perguntar, né? Nós temos aquela pergunta nossa famosa, né? Quantos estão aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui pela primeira vez na Rede Jovens? Levanta a mão. Aleluia. Sempre tem, né? Fica de pé aí. Levanta o resto do corpo. Já levantou o braço mesmo? Levanta aí. Isso, você que está pela primeira vez na Rede Jovens. Glória a Deus. Que bênção. Hoje os homens ganharam. Tem mais homem do que mulher. Quero que você saiba que você é bem-vindo neste lugar. Você é bem-vindo neste lugar. Nós amamos a tua vida. Nós amamos você. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Saiba disso. E não é porque nós fazemos isso todo sábado, é porque nós amamos você de verdade. Você está num lugar repleto disso, de amor, presença de Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje totalmente diferente de como você chegou. Você pode ter ido em vários lugares legais, mas eu tenho que dizer que esse lugar é o mais legal de todos. Sabe por quê? Porque tem uma galera que está doida para te dar um agarrão. E eles vão fazer isso agora. Amém, gente? Dá um agarrão neles. Livre eu sou. Livre eu sou. Livre eu sou. Pela cruz do Salvador. Pela cruz do Salvador. Pela cruz do Salvador, pela cruz do Salvador. Aleluia! Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim, agora é oficial, né? Paz do Senhor, geração com propósito. Ixi. Acho que o pessoal não comeu o arroz com farofa. Paz do Senhor, geração com propósito. Amém. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Hoje é uma noite especial. Deus tem tantas coisas para fazer nas nossas vidas. Aleluia. Recadinhos do coração. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Amém, né? Poxa vida. Tanto tempo que eu não prego na GP. Hoje que eu vim para pregar aqui, o Rafa, preparei uma coisa com o Rafa. Acabou de mandar um recado dizendo que não vai poder vir. Fiquei até sem jeito, agora nunca vou pregar esse dia, vou ter que mudar. Poxa vida. Isso porque é meu discípulo, né? Falei com ele, falou, Rafa, cara, não vai esquecer, sábado eu vou estar lá no GP, vou precisar de você para a gente fazer uma interação na palavra, vai ser muito importante. Amém, né? Vamos ver que... chegou. Oh, meu... Mas chegou só uma parte, né? Cadê o resto, Rafa? Ô, Rafa, cara, você combinou comigo, velho. Não, eu combinei. Gente, me perdoa, é sério. Não é zoeiro, não é teatro, não. Não é mesmo. Cara, vocês sabem que eu odeio, cara, andar de chinelo. Eu não gosto.
É que eu tava em Jundiaí com a minha esposa, voltei do hospital com ela. Chefe, me perdoa, cara, mas eu trouxe minha Bíblia, vamos fazer ainda, dá tempo ainda. Não, mas, poxa, Rafa, mas não é assim. Você preparou. Não, cara, mas eu Você se preparou? não, eu vim, eu tô aqui. Você preparou aquilo que eu te pedi lá? Você fez aquele estudo? Qual, né? Aquele? Isso tudo. Não, é sério mesmo, isso tinha que preparar um estudo. Tinha que preparar. Não, cara, você falou pra mim vir aqui trazer sua Bíblia, mano. Mas era hoje, Rafa. Hoje é o dia. Mas não dá pra gente fazer na semana que vem lá no Novo Horizonte? Não, mas lá é outra revelação, é outra coisa. Lá é outro tema. E outra, né? Nossa. Mas eu vim. Mas não dá. Você não está adequado. Sério mesmo? Não, Rafa. Vida aí, gente. Próximo ideal nós vamos ter que conversar melhor. Sério? Mas fica aí, recebe a palavra. Não vai embora não. Beleza. Não. Me perdoa, chefe. Eu te amo, continuo te amando. Sério mesmo? Mas você sabe que hoje seria um dia que Deus poderia fazer coisas através da tua vida. De repente ele olha e não vê você preparado. E é justamente isso que eu quero trabalhar, gente. Claro que foi uma introdução mesmo, tá? Ufa! Vocês acreditaram, eu gostei. Mas eu quero que você entenda Bom isso. mesmo. O tema que nós vamos trabalhar hoje, pode colocar aí. E se fosse hoje? E se fosse hoje? Quando Deus me deu esse tema, eu tive uma visão. Eu estava no meu TSD móvel, como sempre. E aí eu falei, poxa Deus, o que eu vou ministrar? Na verdade, eu tive um MDA com o Jobert, nós conversando. E aí eu falei para ele do que eu vou ministrar semana que vem lá no Novo Horizonte. Eu falei, Deus me deu um tema semana que vem, cara, no próximo culto da rede. Vai ser maravilhoso e tal. E aí ele falou, rapaz, eu queria já te chamar para você pregar na GP aqui em Itupeva. Então você não prega essa palavra em Itupeva? Eu falei, não, cara. Eu falei, porque eu vou chamar o pessoal do Novo Horizonte para vir para cá. E como é que vai fazer? Eles vão ouvir 2 vezes a mesma palavra? E aí eu falei, bom, mas amém, né? Vamos orar. E eu tenho algumas outras que eu poderia ministrar aqui. E aí pensando nisso, aí Deus me trouxe esse tema. E se fosse hoje? E aí eu tive uma visão e eu liguei para o Rafa, falei, Rafa, cara, vou fazer assim, 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 vamos combinar um negócio. E realmente, queridos, a intenção dele vir de bermuda, chinelo, despreparado, muitas vezes é a realidade do nosso dia a dia. E eu quero levar você a pensar em algumas coisas essa noite, fazendo um paralelo com a palavra de Deus, para que você pense nessa pergunta, e se fosse hoje? E sabe que nós passamos os nossos dias preocupados com muitas coisas. Com trabalho, com escola, né, com a célula, com o discipulado. Eu não sei vocês, queridos, mas eu tenho que ter agenda para tudo. Inclusive hoje, a hora que eu cheguei aqui no culto, eu vi um irmão aqui na hora do clamor, no culto das 19. Eu vi o irmão, falei, nossa, esse irmão faz umas 3 semanas que ele mandou uma mensagem, queria conversar comigo. E eu não agendei, eu olhei para ele, eu lembrei. Então agora eu já deixei anotado que eu preciso perguntar se ele ainda quer falar comigo, né? Ou pelo menos pedir perdão para ele. E queridos, a gente vive uma vida que a gente tem que se agendar, a gente tem que se programar para as coisas. Eu não sei, mas acho que a maioria das pessoas são assim. A não ser que você seja uma pessoa que fala, eu estou tranquilo, eu acordo e vamos ver o que vai dar o dia. Eu não imagino que você seja assim, eu imagino que você tenha as suas tarefas, você tem as suas obrigações, você tem os seus deveres. E nós passamos os nossos dias, nos preocupamos com tantas coisas, com as coisas do Senhor, com a célula, com os discípulos, com eventos. Não é assim? Nos preocupamos com as nossas coisas, com aquilo que nós queremos fazer, programamos a nossa semana, e vamos trabalhando, queridos, mas
eu quero fazer algumas perguntas aqui, em cima dessas perguntas vamos trabalhar. Mas em cima de tudo isso, eu quero dizer que nós jamais podemos nos esquecer, jamais, em meio a toda a preocupação, em meio a tudo que nós temos que fazer, em meio a tudo aquilo que nós temos que nos programar na nossa vida, é como o João estava ministrando aqui, e casamento e tal, e desemprego e tal, e muitas coisas, queridos. Eu vou confessar uma coisa para você, e ele vai concordar comigo, que às vezes, esse turbilhão de coisas nos faz pensar em tudo, menos em orar. E lá, não, para tudo, vou orar, vou falar com Deus. Claro que depois, graças a Deus, Deus move, a gente vai orar e vai buscar a palavra como Ele fez. Mas no momento do turbilhão, você pensa em ligar para todo mundo. Vou ligar para a noiva, vou ligar para a mãe, vou ligar para o padre Quevedo, vou ligar para todo mundo. Mas tu fala assim, não, eu vou dobrar meu joelho agora e vou orar. Isso normalmente vem por último. Você liga para o discipulador, chora com ele. Você liga para os seus amigos e chora com eles. E reclama e faz de tudo. Aí por último você fala, não, agora eu vou orar. Vamos ver o que Deus fala. Todo mundo já falou. Agora eu vou, né? Lembrei que eu sou crente, vou orar. E sabe, queridos, e eu não vou nem dizer que isso é um pecado. Porque Deus nos criou. E Ele sabe que nós somos assim, perdidos, desesperados. E Deus é curado, né? Deus, Ele não tem trauma de ser deixado por último. Viu? Deus não tem esse trauma. Ai, eles me deixaram por último de novo. Não. Deus, Ele sabe que uma hora ou outra você vai gritar para Ele. Mas, queridos, nós jamais podemos nos esquecer em meio a tudo isso, essa pergunta: e se fosse hoje? No meio de uma tribulação, no meio de uma luta, no meio de tantas coisas acontecendo, e se fosse hoje? Sabe, queridos, como estamos? Tudo pensando em se fosse hoje. Sumiu. E se fosse hoje, como estamos? O que esperamos? Qual certeza nós temos? O que veremos quando o dia chegar? Para onde iremos? Os olhos do Senhor estão sobre mim? O que Ele vê? O que Ele espera? O que Ele quer de mim? Se fosse hoje, esse dia, quais respostas você daria ao Senhor? O que você entregaria para Ele? O que você responderia para Ele? Sabe, queridos, esse dia vai chegar. E eu não estou dizendo o dia da volta de Cristo. Até quando o Senhor falou comigo, no primeiro momento eu falei, eu vou pregar sobre Apocalipse. Eu falei para Chuchu que eu ia pregar sobre Apocalipse. Eu falei, eu vou pregar sobre Apocalipse. Nunca preguei. Mas aí Deus mudou a conversa. Tinha até pensado na parábola das 10 virgens, ia fazer um paralelo. Eu sei que essa mensagem ainda vai nascer. Ela já está lá, vai chegar aqui. Mas aí Deus mudou a conversa. Falou, não, é para o outro lado. Eu quero que você diga, se fosse hoje, não no dia que eu vou vir. Porque o dia que eu for vir, é um dia que já está resolvido, não tem o que mudar nele. O dia da volta de Cristo é um dia que já está marcado no coração de Deus, e quando esse dia acontecer, não tem mais nada que você possa fazer. Mas o Senhor vai dizer, não, esse dia, e se fosse hoje, é o dia em que eu ainda venho para perguntar, é um dia que eu ainda venho para ter relatório, para saber como você está, o que você tem feito, para eu me alegrar com você, para eu me agradar de você. E aí, queridos, eu falei, Deus, então vamos lá. E Deus colocou alguns homens. E se eu fosse listar todos eles aqui, eu ficaria uma semana falando. Mas eu coloquei alguns homens, eu quero ler com você alguns textos. Para você entender, homens que viveram esse dia, se fosse hoje. E eu quero que você veja quais foram as respostas que eles deram ao Senhor, em cima dessa pergunta. Abre a tua Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 6. Vamos de novo? Gênesis capítulo 6.
A partir do versículo 7. É o nome do momento, né? Bolso do mês. Noé. Não é? Vamos falar sobre Noé. Não é? Gênesis 6, 7 diz assim: E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Vou ler na minha versão que está mais interessante. Fala assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Primeira, queridos, eu falei assim: Deus, que história interessante de um versículo. Imagine a história de um homem e sua família resumida num versículo. Ele era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época e andava com Deus. E aí, queridos, primeira, Deus na sua revolta, Ele olha para a terra e Ele fala: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo, animal, gente, tudo vai morrer, planta, tudo. E de repente os olhos de Deus param sobre um homem. E eu imagino um silêncio momentâneo no céu. E todo o céu escuta o coração de Deus batendo. E do jeito que o coração de Deus bate, eu vejo os anjos dizendo: algo mudou. Ele achou alguma coisa. E Deus olha para Noé e encontra graça nos olhos dele, na vida dele. E queridos, o versículo 9, Deus está dizendo. Deus, eu vejo, queridos, o versículo 9, Deus olhando para todo o céu, esperando uma resposta. Porque Deus estava querendo matar todo mundo, de repente ele ficou quieto. De repente Deus olha para todo mundo e fala assim: esta é a história de Noé. Um homem íntegro, justo, que anda comigo. Aonde Deus encontrou essa resposta? Dentro do coração de Noé. O se fosse hoje chegou para Noé naquele momento, quando Deus olhou para ele. E Deus encontrou dentro de Noé algo bom. Deus encontrou graça. Deus encontrou justiça. Deus encontrou integridade. E Noé não precisou abrir a boca. Noé não precisou mostrar nada. Noé não precisou apresentar nada. Porque tudo estava dentro dele. Quem você é está dentro de você. Deus nunca vai olhar o que você faz. Ele sempre vai ver quem você é. É por isso que o que nós fazemos, se não for de acordo com aquilo que nós somos, não tem valor. E Deus olhou para Noé e viu isso e contou a história dele. Essa é a história de Noé. E vocês conhecem o resto da história, não vou precisar falar aqui. O que Deus fez por causa de Noé. O que somos muda o resultado de toda uma terra. Porque a ideia de Deus era acabar com tudo. E eu vou arriscar dizer aqui. Depois lá no céu a gente pode perguntar para Deus.
Mas eu vou arriscar dizer que se não fosse por causa de Noé, talvez a terra não voltaria a ser reconstruída. Tudo ao seu redor pode estar destruído, mas quando Deus passar o olho sobre você, se Ele encontrar o que Ele encontrou em Noé, Ele vai salvar, como Ele fez com a arca. Deus falou: vou destruir tudo. E de repente, por causa de um homem, Ele salvou toda uma espécie, para que o mundo fosse refeito. Outro homem, Abraão, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 6 em diante, diz assim. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente chegar no final. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Olha a resposta de Abraão, queridos. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Você acha que Deus decidiu dar a descendência de Abraão para Abraão assim, porque não tinha mais ninguém? Vocês acham que Deus fez, né, unidunité, sei lá, miminguê você? Ah, não tem tu, vai tu mesmo? Não, queridos. Deus olhou dentro de Abraão e viu uma descendência dentro dele. E a hora que Deus revelou quem Abraão era por dentro, o Abraão na hora dedicou um altar ao Senhor. Dedicar altar no Velho Testamento significa adoração. Quando Deus revela quem somos, a única resposta que podemos dar é adoração. Porque não tem como responder outra coisa. E vamos lendo. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. O que ele fez de novo? Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Diz Abraão, foi chamado num lugar, ele foi lá e adorou ao Senhor. Aí ele foi para outro lugar, partiu, montou acampamento, a primeira coisa que ele fez, ele adorou ao Senhor. Antes de qualquer coisa, ele adorou ao Senhor. Capítulo 13, versículo 14, diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, e ali adorou. Abraão sabia qual era o tamanho da obra que Deus estava dando para ele. Ele sabia qual era o tamanho da responsabilidade que estava vindo sobre ele. Ele sabia quem ele estava se tornando em Deus. Mas ele nunca saiu da sua base, adoração. Abraão, pai Abraão, uma descendência que vem até hoje, todos nós somos filhos de Abraão. Mas ele era um adorador. Ele era um adorador. Ele adorava. Ele nunca perdeu os seus princípios em Deus, adoração. Aonde ele estava, para onde ele ia, ele edificava um altar ao Senhor. Ele dizia: aqui está o Senhor. Sabe o que falta para nós muitas vezes em conquistar coisas, queridos? Colocar Deus no lugar.
Sabe por que talvez você não conquistou aquele emprego, não conquistou a faculdade? Porque você não colocou Deus lá. Você não edificou um altar para Ele. Comece a edificar o altar para o Senhor. Então você vai começar a ver os resultados. Vamos ver um outro homem. Êxodo 33. Êxodo 33. Tá bom. A partir do versículo 11. Um outro homem chamado Moisés. Esse cara, né, de tantos, mas eu sou fã dele. Ele está na minha lista de pessoas que eu quero passar uns 3.000 anos conversando no céu. A partir do versículo 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés, como? Face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, olha a conversa, queridos. Eu quero que você entenda o tipo de conversa que Moisés tinha com Deus. Esse tipo de conversa, só pessoas que vivem ou se fosse hoje pode ter. Queridos, Moisés estava ali tendo conversas com Deus, ele falou assim, hoje é o dia que eu vou emparedar o Senhor. Hoje é o dia que eu vou fazer um pedido para Ele e Ele não vai poder me recusar. Olha a conversa que ele teve. Ele fala assim, versículo 12: disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Você está entendendo o que ele está falando para Deus? Foi o Senhor que mandou eu conduzir esse povo, e o Senhor não vai me falar, porque eu imagino, queridos, que a conversa foi assim, Deus, quem vai com a gente? Senhor, você está mandando eu ir para essa terra? Eu vou, tudo bem, eu vou, não estou me negando aí, mas quem que vai comigo? Deus falou assim, Moisés, vai, pega o povo e vai que eu estou mandando. O Senhor está mandando eu ir, eu vou, eu não estou dizendo que eu não vou, mas eu quero saber quem que vai comigo. Quem pode ter uma conversa dessa com Deus? Você já teve uma conversa dessa com Deus? É só quem vive o hoje. E se fosse hoje? Se você estivesse na tenda, e você entrasse face a face com Deus, o que você ia falar para Ele? Você já pensou nisso? Você consegue imaginar, um dia você no teu quarto ali orando, e de repente a fumaça vem, a fumaça da glória enche o teu quarto, e você ouve uma voz dizendo, filho, vamos conversar mais perto? O que você vai perguntar para Ele? Eu acho que eu morro, não dá tempo de perguntar. Fala, Senhor, quando chegar no céu eu pergunto. E aí, queridos, olha só o que mais ele falou, né? E aí Moisés ainda falou assim, eu imagino Moisés falou assim, espera aí, tem mais coisa. E ele falou assim, e o Senhor disse, olha só, ele falou assim, eu vou te lembrar quais foram as suas palavras, viu Deus? O Senhor falou assim para mim, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, então me revela os teus propósitos. O senhor lembra que o senhor falou comigo ontem à noite? Nós estávamos conversando aqui, eu com sono, querendo dormir, o senhor não parava de falar. O senhor falou para mim assim, Moisés, eu te conheço pelo nome, e eu tenho me agradado de você. Aí Moisés usou as palavras de Deus, falou assim, o senhor falou isso, não falou? Então me revela os teus propósitos. Mas veja, que Moisés disse isso, porque Deus se agradava dele. Se Deus se agrada da tua vida, você pode perguntar o que você quiser para Ele. Mas precisa se agradar. E aí, queridos, eu acho demais isso. Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha isso, queridos. O Senhor me conhece pelo nome, o Senhor me tem agradado de mim, mas eu também quero te conhecer. Então me revela, Senhor. Eu quero ser seu amigo de verdade. O Senhor me conhece, eu quero te conhecer também. E aí, queridos, a resposta que me enche o coração.
E aí Deus fala, respondeu o Senhor, versículo 14, eu mesmo irei com você. Você acha que Deus ficou bravo com o que Moisés fez? Deus queria isso. Deus estava esperando Moisés falar assim com ele. Deus espera isso de nós. Quem você tem convidado para ir com você aonde você tem ido? Quem você tem levado com você para os lugares que você tem ido? O próprio Deus? O próprio Senhor? Ou outras pessoas? E aí Moisés ainda para ter certeza, porque ele estava meio desconfiado da resposta de Deus, né? Porque se eu vou com você é meio vago, Deus. Aí ele fala assim no versículo 15, e então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Não adianta você falar que, que o Senhor vai e depois manda um anjo, hein? O Senhor falou que é o Senhor que vai, então é o Senhor que vai. Se for outro, eu não vou. Queridos, isso é o que Deus espera de nós. Quem você tem levado? Qualquer um? Ou você tem sido como Moisés, eu só vou se o Senhor for comigo? Em pessoa. Aleluia. E aí, queridos, né? Versículo 17. Não, aí, né, continua, versículo 16. Como saberá que eu e teu povo podemos contar com o seu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Né? Mas ele falou, se o Senhor não for, como que o pessoal vai saber que realmente nós somos teus e tal? Aquela chantagem emocional com Deus, né? Ó, se o Senhor não for, o povo não vai... E aí, queridos, olha o que Deus responde para Moisés. Eu farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você, e eu te conheço pelo teu nome. Se você tem sido conhecido por Deus, você vai pedir qualquer coisa para Ele, e Ele fará. E aí, queridos, se você continuar lendo o texto, nós vamos ler, Moisés pegou a linha, falou, agora eu vou pegar tudo. Os próximos versículos, Moisés falou assim, agora eu quero ver a tua glória. Já que eu estou podendo, mostra-me a tua glória. E você continuar lendo o texto, você vai ver o que Deus fez. Deus fez o quê? Colocou ele na fenda da rocha. Passou toda a glória dele. Moisés viu a glória de Deus, porque Deus se agradava dele. E muitas vezes, queridos, nós pedimos, Deus, eu quero ver a tua glória, Deus, eu quero te experimentar, eu quero ter experiências com o Senhor. Ah, por que eu não consigo? Por que eu não vivo? Muda a tua pergunta. Fala assim, Deus, eu tenho agradado o Senhor? Eu tenho sido conhecido pelo meu nome? Sabe, queridos, quando Deus fala em conhecer pelo nome, Deus está falando de caráter. Deus falou para Moisés assim, eu sei o teu caráter. Toda vez que a Bíblia fala assim, fala em relação ao nome, olha, eu conheço você pelo teu nome. Quem está dizendo? Eu conheço você pelo teu caráter. Eu sei qual é a tua procedência. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, Deus fala assim, você não tem caráter para viver o que você está pedindo. Primeiro acerta o teu caráter, depois eu te dou o que você quer. E Deus falou para ele, eu vou te dar, porque eu conheço você pelo teu nome. Eu sei qual é o teu caráter. Aleluia. E se fosse hoje? Como seria a tua história? Como vivemos os nossos dias hoje, comparado a esses homens? E se você tivesse essa conversa com Deus hoje, você poderia ter a coragem e o direito de pedir o que Moisés pediu, por exemplo? Em outra oportunidade, queridos, Moisés falou para Deus assim, se o Senhor não fizer isso, pode riscar o meu nome do livro.
Você tem ideia da loucura de Moisés, gente? Falou para Deus, se o Senhor não mudar a tua opinião, pode riscar o meu nome. Tem que ter caráter para fazer isso. Você quer viver os dons do Espírito Santo? Tem que ter caráter. Deus não entrega o que é dele para pessoas que não têm um nome. E sabe, queridos, Hebreus capítulo 11, depois você pode ler em casa, vai falar dos resultados da fé, vai falar de Davi, vai falar de Samuel, vai falar de tantas pessoas ali, vai falar de Abraão de novo, né, os resultados da fé ali. E sabe, queridos, eu poderia citar aqui Davi, Samuel, vocês conhecem as histórias, Josué, né, que ficava lá na tendinha, só pegando os respingos da glória. Daniel, Paulo. Mas sabe, queridos, se fosse hoje, o que Deus olhando para você te daria? Nós temos aqui, por exemplo, um homem que foi tomado por Deus. Deus olhou para o cara e falou assim: você não serve para a terra, você vai morar comigo. De quem que eu estou falando? De quem? Gênesis capítulo 5, né? Versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. A gente não consegue às vezes andar com Deus 300 horas. Ou 300 dias, né? Que é um pouco menos de um ano. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus 300 anos. E ele viveu ao todo 365. Queridos, se fosse hoje, Deus olhasse para você e falasse assim: cara, você já viveu demais, Biel, vai embora, chega. Já deu, cara, você já viveu o suficiente. Eu não aguento mais ficar longe de você, vem comigo. Eu me agrado tanto de você, mas tanto que eu quero você para mim. A Bíblia fala que Deus tomou Enoque, levou ele embora. Versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E se fosse hoje? Se fosse com você, Deus iria tomar você ou ele ia falar assim: não, fica um pouco. Vai vir dar trabalho aqui, não vai não. Fica aí. Será que Deus diria assim para o diabo: quer para você? Estou dando. E tem gente, queridos, que tem gente. Vou falar uma heresia aqui, tá? Depois vocês editam aí. Tem gente que é tão ruim, que vai ficar no limbo. Porque nem para o inferno vai. Deus falou assim: para mim não serve. O diabo falou assim: para mim também não. Deixa no limbo. Deixa flutuando. Sabe, querido, se fosse hoje, se fosse com você, o outro foi levado por uma carruagem de fogo. De quem que eu estou falando? 2 Reis capítulo 2, né? Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Gente, se fosse hoje, viria um carro de fogo para te levar? Ou viria uma tocha de fogo para te consumir? De qualquer jeito é fogo. Mas, você consegue entender, queridos, que as nossas respostas produzem coisas extraordinárias do céu? Quer viver experiências sobrenaturais? Comece a responder. Comece a se agradar de Deus.
Comece a atrair o olhar de Deus para a tua vida. Comece a trazer do céu para você aquilo que Ele tem lá. Sabe, queridos, Elias foi tomado num carro de fogo. Ele podia ter sido de qualquer outra forma, ele podia ter morrido, podia ter sido, né, como normalmente acontece, a pessoa morre, vai para o céu, bonitinho, os anjos cantam. Mas Elias foi um homem que respondeu tanto a Deus com uma vida entregue, em caráter, que Deus falou, não, tem que ser algo extraordinário, tem que marcar. E aí depois o Eliseu, né? Gente, o Eliseu pediu a unção dobrada de Elias, não foi? Aí ele operou 13 milagres e morreu. Se você for ver na Bíblia, ler a história, Elias realizou 7 grandes milagres. Quanto que é o dobro de 7? Quanto? Aí o Eliseu, ele realiza 13 milagres e morre. Deus falhou. Ixi, Deus não sabe fazer conta. Não, Deus falou assim, vai ser extraordinário, porque esse cara andou comigo. Aí de repente, no meio da guerra, cai um cara em cima dos ossos de Eliseu, o cara levanta, ressuscita. 14 milagres. Vou falar uma coisa para você, os 13 milagres de Eliseu foi da hora, mas o 14 foi extraordinário. Quem anda com Deus, vive extraordinariamente. Quer viver coisas poderosas? Anda com Deus. Tenha o seu nome na boca do Senhor. Não na boca do sapo, na boca de Deus. O seu nome está na boca de quem? Quem tem falado o seu nome? Os céus têm falado o seu nome ou o inferno tem falado o seu nome? O seu nome está girando aí no mundo espiritual por quem? Certa vez Satanás foi lá no céu, chegou lá para Deus, e aí, como é que você está, Satanás? Beleza, como é que está no inferno? Está quentinho, como sempre. Aquela conversa, né, de deuses. E aí Deus de repente fala assim, você viu meu servo Jó? No meio da conversa, gente, Deus fala de Jó. Porque o nome do Jó estava na boca de Deus. O seu nome está na boca do Senhor. Quando Deus começa a liberar as unções, quando o Espírito Santo vai lá no céu e fala assim, Deus, eu preciso liberar mais dons, eu preciso distribuir, porque a palavra de Deus fala que é Ele que distribui como Ele quer. E o Espírito Santo fala assim, Senhor, eu preciso distribuir mais dons. Quais são os nomes que estão aí, rolando no céu? E Deus começa a falar, ó, fulano, ciclano. Um outro cara, né, vamos falar do Moisés de novo, né? Gente, Moisés, ele morreu. Deuteronômio 34:5, fala assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Até aí, gente, tudo bem, todo mundo morre. Não tem nada demais, Moisés morreu, legal. Olha o que vem depois, olha o extraordinário. Não está aí, né? Versículo 6. Põe o versículo 6 aí para a gente ver. Deuteronômio 34:6. Vocês leiam comigo. Volta o 5, porque está a versão diferente, né? Tem que ler tudo. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. O 6. Que o sepultou no vale. Na minha versão está assim. Ele o sepultou em Moabe. Pergunto, ele quem? Quem enterrou Moisés? Morrer é moleza. Quem foi o coveiro de Moisés, gente? Quem? O próprio Deus. Morrer é normal. Ser enterrado por Deus é o extraordinário. Deus sepultou Moisés.
Moisés era tão importante para Deus, que Deus escondeu o corpo dele. Lá em Judas 1:9, a Bíblia fala que o arcanjo Miguel veio disputar com Satanás o corpo de Moisés. Se fosse hoje, e você morresse, quem iria levar o teu corpo? O arcanjo Miguel? Ou o demônio da Tasmania? Quem iria vir para disputar pelo seu corpo? Se fosse hoje, queridos, se fosse com você, o que Deus faria por causa de você? Se fosse comigo, e eu comecei a avaliar, eu falei, Deus, eu tenho que mudar a minha vida mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer tudo mais, Senhor. Sabe, queridos, Deus, Ele jamais se esquece de qualquer um de nós, mas é nossa função fazer com que Ele se lembre todo dia. Entenda isso. Deus jamais vai se esquecer de você, mas é sua função fazer com que Ele se lembre de você. É sua função. Esses homens não foram esquecidos por Deus, em nenhum momento. Deus cuidou deles o tempo todo, mas eles faziam com que Deus se lembrasse deles todos os dias, com a sua vida, com a sua conduta. Quero convidar você a fechar as suas coisas. Vamos ficar em pé. Assim, queridos, como nós fizemos aqui no começo com o Rafa e ele estava despreparado para viver o se fosse hoje. Eu quero que você se coloque no lugar dele aqui, queridos, em cima do que nós falamos. E se fosse hoje para você? Como você estaria? De que maneira o Senhor vai encontrar você? Com que roupas? E eu não estou dizendo a roupa, o pano. Eu estou dizendo a sua roupa de vida. As suas atitudes, as suas decisões. O seu andar. Se fosse hoje para você, Deus faria o que por você? Se fosse hoje para você, aconteceria algo extraordinário? E sabe, queridos, eu não estou falando que você não pode ter falhas, porque Moisés, ele errou. Deus falou para ele, você não vai entrar na terra, porque você me desobedeceu. Mas a vida de Moisés toda trouxe a atenção de Deus ao ponto de o próprio Deus sepultar ele. Sabe, queridos, para todo pecado existe perdão. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos. Mas a questão é, e se fosse hoje? O que você iria apresentar para Ele se fosse hoje? Você ia dizer assim, Pai, me perdoa porque eu pequei. É só isso que eu tenho para te mostrar, Senhor. Eu pequei de novo. Eu falhei de novo, Senhor. Eu não consigo viver uma vida reta. Eu não consigo viver uma vida santa. Ai, meu Deus, eu parei de novo. Eu não estou lendo mais a Bíblia. Eu não estou mais orando. Ai, eu não estou indo mais na célula. Se fosse hoje, eu não estou falando de todas as coisas que acontecem, porque nós pecamos todos os dias, nós erramos todos os dias. Mas se fosse hoje,
O que você tem para mostrar para Ele? Será que o que você tem aí vai agradar o coração dele? Vai gerar algo extraordinário sobre você? Sabe, querido, salvação é por graça. Salvação é por graça. Basta você aceitar Jesus e procurar andar com Ele, você vai ser salvo. Agora, dons, unção, poder de Deus tem que merecer. Ah, mas nós não somos merecedores de nada. Não estou falando disso, queridos. Deus, Ele está desesperado para usar você, para fazer você viver experiências extraordinárias. O que Ele mais quer é que você conheça Ele. Mas Ele não está vendo nada aí. Talvez dentro do teu coração você diga assim: poxa Deus, tanta gente o Senhor tem usado no ministério, tanta gente o tem usado, eu tenho visto testemunhos, e eu? E Deus, queridos, infelizmente Ele tem que olhar e falar assim: filho, eu estou olhando para você todo dia, mas eu não estou conseguindo ver. Eu não sei qual é o seu nome. Eu não sei qual é o seu nome. E Deus jamais vai chamar alguém se não for pelo nome. Deus não dá apelido. Tem que ser pelo nome. Eu quero te dar essa oportunidade, querido. Se fosse hoje, o que você faria? Se você quiser vir aqui na frente, sair do teu lugar, muitos estão se ajoelhando aí no lugar. Se fosse hoje, talvez você fale: Deus, se fosse hoje, o máximo que eu ia conseguir fazer é: me perdoa, eu me arrependo. Mas deixa eu te dizer algo. Hoje é o se fosse hoje, para que você possa alinhar a tua vida, para que você possa alinhar o teu coração com Deus, para que os próximos se fosse hoje possam ser diferentes na tua vida. Você pode ter um se fosse hoje diferente, mas tudo depende do que você vai fazer agora. Nós vamos ministrar. Eu quero te dar essa liberdade. Se você quiser vir para cá, venha. Sai do teu lugar, vem se colocar em Deus. Quem já está, se você está ajoelhado no seu lugar mesmo, pode ficar também. Oh, Rabaxaramas. Digno desta canção. Os líderes que estiverem aqui, por favor, queridos, toquem nessas pessoas. Digno da minha vida, tu és Senhor. Apenas um toque de amor. Digno da minha vida, tu és Senhor. E se fosse hoje, oh, eu sou teu. O que você vai viver em Deus? O
que você espera? Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável. Deus conhece o teu nome. Deus sabe qual é o teu nome. Os meus olhos, será que Ele sabe? Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.